Olá, sejam bem-vindos no conteúdo extra do canal. Obrigado por adquirir esse vídeo, pois isso incentiva muito a gente a fazer mais vídeos imersivos como esse. Nesse vídeo nós vamos falar como a gente se preparou para ancorar em uma tempestade. Essas tempestades de verão que duram menos de uma hora, mas trazem bastante vento, raio, chuva. E normalmente elas não aparecem na previsão do tempo ou nos aplicativos como o Windy. Então, para exemplificar esse conteúdo, eu vou usar aquele dia que a gente passou por 3 tempestades em menos de 24 horas e dizer passo a passo como que a gente se planejou para isso, para ficar em segurança, protegido tanto de vento quanto de mar. E se você tiver qualquer dúvida, estou à disposição no WhatsApp. Eu não sou especialista em meteorologia, mas depois de quase 1000 ancoragens e dormindo sempre na âncora, eu já ganhei uma certa experiência de monitorar o aplicativo e saber o que pode acontecer e o tamanho da encrenca que está por vir. Tanto é que fazem 2 anos que a gente não passou nenhum perrengue nesse sentido, e eu vou mostrar aqui os pontos que tem que observar passo a passo para que vocês também tenham uma noite tranquila, mesmo em condições adversas. O primeiro ponto são os alertas. Os alertas tanto da Marinha aí no Brasil quanto aqui as marinhas da Europa, eles apenas dizem que vai ter uma tempestade, mas a região que eles abrangem é muito grande. No Brasil, por exemplo, a área Charlie, ela vai desde Paranaguá até Cabo Frio. Quando a Marinha fala que possivelmente vai ter tempestades nessa região, é uma área muito grande. Então é mesmo quando acontece, por exemplo, em São Paulo, de chover e alagar numa área e na outra tá sol. Você tem que considerar que a Marinha ela tem que dar uma alerta geral, mas o detalhe mesmo você só vai encontrar nos aplicativos que são muito mais precisos. Eu costumo usar o Windy Vermelho pela usabilidade e a quantidade de ferramentas que ele tem integrado. Eu pago o Premium, que você consegue ter, por exemplo, análise de hora em hora, mas todos os detalhes a gente tem um curso específico de Windy que você pode adquirir na nossa loja virtual. Então, quando tem esse alerta, eu começo a estudar o Windy de cabo a rabo. A primeira coisa que eu olho é a previsão que está no aplicativo. Normalmente ela bate, mas tem uma condição específica, principalmente nessas chuvas de verão, que você olha no Windy, ele até fala que está em chuva, mas os ventos estão muito fracos e cada hora para uma direção. Isso é porque o algoritmo não consegue interpretar aquele fenômeno local, mas isso para mim serve de alerta de que o negócio vai ser feio. Você tem que lembrar que o Windy também usa com vários tipos de metodologias. As mais normais são a ECMWF e a GFS. A ECMWF, por exemplo, ela tem um raio de 9 km e o GFS um raio de 22. É muito mais preciso que aquele alerta da Marinha. Considere esses dois que já são suficientes. O que eu olho primeiro na previsão do tempo? Primeiro é o modelo que está acertando mais. Então eu faço um comparativo, olhando o que está acontecendo nesse momento e o que está dando na previsão ali do Windy. Às vezes essa previsão está atrasada, às vezes ela está adiantada. Então vamos supor que agora são 3 da tarde e está falando que tem vento de 10 nós e sul. Aí eu olho na realidade e o vento está de norte 5 nós, por exemplo. Eu fico aguardando. Vamos supor que depois de 2 horas o vento vire de 10 nós e sul. Eu concluo que a previsão está 2 horas defasada da realidade. Às vezes pode ser ao contrário e às vezes ela pode estar batendo exatamente igual. Conforme vai passando os dias, então eu vou observando. E essa é a segunda coisa que a gente tem que fazer: monitorar. Para monitorar, eu amplio a área do mapa, tá? Não fico focado no meu local e começo a ver as coisas que estão acontecendo em volta. Então assim, da onde a tempestade está vindo? Ou era uma coisa que vai acontecer localmente ali? Principalmente por onde ela passou, qual foi a consequência? Ela está ganhando força, ela está perdendo força? Para isso eu uso 2 ferramentas do Windy, o radar meteorológico e também os ventos reportados nas estações. Dessa forma eu consigo saber por onde aquela nuvem passou pelo radar, qual foi o vento reportado. E aí eu me preparo mais ou menos para aquilo. O radar meteorológico ele tem uma escala em DBZ. Essa escala, usando essa tabela aqui, você consegue saber se vai chover fraco, se vai chover forte, se vai cair granizo, a intensidade da chuva. Ela vai desde azul claro até o vermelho. Então quanto mais vermelho tiver, pior é. Normalmente o centro é vermelho e você vai acompanhando aquela nuvem. Essas manchas do radar você consegue ver elas até 12 horas antes, em qualquer lugar do mundo. Então assim, se a tempestade que você está esperando ela está vindo de sul, você pode olhar ela 2 horas ou até 1 hora antes, o deslocamento dela do sul até você. E essas nuvens são muito rápidas. Ela demorou 15 horas para atravessar a Sardinha de sul a norte. Então imagina a velocidade que isso vem. Outra coisa que o Windy mostra junto com essas nuvens são os raios. Então quando tem raio, ele fica piscando aí os raiozinhos e você consegue saber que vem uma tempestade de raio. Se você tem um barco rápido, você consegue desviar. Quando essa mancha passa por um local que tem uma estação, eu fico monitorando os ventos que teve. Normalmente o vento começa apontando para a mancha e nem é tão forte assim. Mas conforme a mancha vai, ele vai acompanhando e vai crescendo.
depois que a mancha passar, mais ou menos em 1 hora atualizado o valor do vento, e aí eu sei exatamente o vento que passou por lá. Principalmente para identificar se aquela mancha está vindo com rajada ou sem rajada, porque é a rajada que faz aquela bagunça toda. Entra com tudo, o pessoal se desespera, barco solta, guarda-sol sai voando e depois de um tempo vira calmaria. E aí o sol volta como se nada tivesse acontecido. É importante que através da minha observação eu percebi que quando os ventos são isolados, são nuvens pequenas, a previsão do wind não mostra. Então por isso que eu uso o radar. A previsão do wind acerta quando o período de ventos fortes é mais longo. Durante 1-2 dias, quando vem uma frente fria, por exemplo. Mas no verão que dá aquelas nuvens, chuvas fortes e para, normalmente você só consegue identificar isso no radar. Naquele dia lá em Porto Vecchio, na Córcega, eu comecei a identificar essa mancha vindo lá do sul. Então através do alerta eu fui olhar o wind, eu vi a mancha e identifiquei ela subindo de sul para o norte. Assim que ela passou em Cagliari, 1 hora depois eu fui checar e o vento chegou lá em 31 nós. Isso já me deu a informação de que a nuvem ia chegar com uma porrada, com uma frente de rajada. E repara que antes dela chegar, os ventos estavam apontando para ela, só que bem fracos. Isso é uma coisa que nós vamos falar agora no terceiro item. A terceira coisa é escolher bem o local de ancoragem. Então se você não mora a bordo, ou tem uma lancha, por exemplo, que você consegue fugir da tempestade, a melhor coisa é voltar para a marina e ficar lá. Em dias como esse não é nem gostoso ficar no mar. Porém, se é um dia de sol e de repente vai entrar uma porrada, o ideal é escolher locais de ancoragem que sejam abrigados de todos os ventos, mas principalmente do mar. Como disse, o vento ele vai aproando conforme a nuvem vai passando. Então normalmente ele começa de uma direção e termina em outra. Por isso é importante você estar abrigado de todos os lados. Mas se você não conseguir, priorize aonde você vai estar abrigado de mar. Principalmente mar aberto. No meu caso eu fui para Porto Vecchio, porque é um fiord que no final ele faz uma baía, ele tinha 3 milhas desde a parte aberta e ainda uma curva. Então eu entendi que ali, independente de onde viesse o vento e as ondas, eu estaria abrigado. Exceto por uma direção nordeste, mas essa dos mares era o melhor. Então se você tiver que ficar desprotegido de um lado, escolha qual vai ser o menos pior. Outra coisa importante é que na Córcega tem montanhas altas. E algumas pessoas acham que isso protege mais do vento, mas é o contrário. No Brasil eu lembro que em lugares da Ilha Grande ou numa Manguá tem esse mesmo problema. O ideal é sempre você ficar com uma terra protegendo você em relação ao vento e o mar, e que esse relevo não seja muito alto. A altura do barco um pouco mais, ou que tem alguns predinhos ali, porque ela vai só segurar o vento. Quando tem a montanha, o vento acelera na descida e aí provoca o venturi, que acaba sendo pior do que se você estivesse em outro lugar. Quando os ventos vão virar assim, também a gente não deve ficar muito perto de terra. Se o vento é constante de uma direção, ok. Quanto mais perto de terra, melhor abrigado você vai estar. Mas se ele vai girar, quando ele te pegar pela parte contrária da terra, ele vai te jogar para lá. Então o ideal é você ter uma distância segura, que você consiga jogar a âncora e inclusive ficar longe de arrebentação. Mais importante também é ancorar longe de barcos e obstáculos. Porque imagina numa tempestade você precisa dar mais âncora, você precisa sair de lá, ou ainda um barco vir para cima de você. Então o ideal é achar um lugar com muito espaço para que você possa girar à vontade e ficar despreocupado. Então foi por isso que eu escolhi em Porto Vecchio, mas eu nunca tinha ido lá. Então normalmente quando isso acontece eu vou antes para o lugar. Eu cheguei 2 dias antes da tempestade para ver se tudo aquilo que eu tinha visto nos aplicativos, Google Maps ou lido a respeito, se batia com a realidade. Por exemplo, às vezes você acha que um lugar lá é abrigado, você chega lá e tem barcos já ancorados, então você não vai conseguir ficar naquele local. Então o ideal é você chegar antes, com calma, arrumar o seu espaço ali, testar, passar uma noite ali tranquila já para sua âncora aí firmando. Porque imagina se você deixa para a última hora, chega lá e os espaços estão ocupados, você não tem saída. E aí ou você vai ter que ficar numa área mais desabrigada, ou você vai ter que procurar um outro lugar durante a tempestade. E mesmo que você já conheça o lugar, também é ideal chegar antes. Porque os lugares mais abrigados normalmente eles enchem rápido. Também é importante pensar em rotas de fuga. Caso o seu planejamento dê errado, para onde você vai que é totalmente oposto do que você está agora. Porque imagina se você se protegeu de um vento mais forte de sul, só que o vento mais forte vem de norte. Então como que você sai dali em condições adversas, principalmente não enxergando nada? Então é importante você observar os obstáculos que tem no caminho, já pensar para onde que você vai alternativamente, olhar onde estão os pescadores ali para aquela situação, conversar com as pessoas locais. Tudo isso ajuda para você tomar a decisão e principalmente te deixar mais tranquilo na hora do perrengue. O quarto ponto é a preparação. Então se você acha que é só chegar no lugar abrigado, soltar a âncora e abrir uma cerveja, você é daqueles que vai passar o sufoco na hora da porrada. A pior coisa que tem durante a porrada é você ficar pensando de coisas que você deveria ter feito e não fez.
Por exemplo, tirar uma capota, amarrar uma prancha de stand-up, ter jogado mais âncora, menos âncora, 2 âncoras, tudo isso, se você não pensou antes e você começar a pensar na hora, vai te dar uma tensão maior, vai te dar mais medo, vai te dar mais pavor. Então o ideal é fazer tudo antes, deixar tudo pronto, e se não vier tudo aquilo que você se preparou, ótimo, você treinou. Se vier, você vai ficar super tranquilo. Então se você chegou antes, como eu comentei, você vai ter bastante tempo para se preparar. Normalmente eu sento lá no convés e fico pensando todas as possibilidades. E se o vento vier daqui, se o vento vier dali, se aquele barco ali agarrar. Quando você fica pensando tudo isso, você vai se preparando e o momento fica muito mais tranquilo. Mas a primeira coisa é ancorar. Eu não vou me aprofundar aqui como fazer uma ancoragem. Eu normalmente chego no local que quero ancorar, solto a âncora, dou 3 vezes de corrente. Apenas engato a ré e deixo o barco esticar a corrente. E aí eu fico olhando para ver se o barco está indo para trás ou não. Quando eu vejo que o barco está parado, que está tudo bonito, eu dou uma forçada um pouco maior na ré para dar aquela prendida forte. E aí eu solto mais 2 vezes a corrente, ficando com 5 no total. Se eu tiver bastante espaço, sem barco em volta, eu posso soltar 7, já cheguei a soltar até 10 para esperar um vento de 40 nós. Mas o mais importante disso tudo é ter uma âncora boa. Pensa que o melhor investimento que você vai fazer é numa âncora. Primeiro que ela te dá paz e depois que ela te dá segurança. Com uma âncora boa você vai se preocupar muito menos se você confiar nela. A gente tem a Rocna aqui e no Brasil tem a Roca, que é a similar. Mas também tem outras âncoras de alta performance que você pode procurar. Depois que eu ancorei, eu mantenho a ré para o barco ficar esticado. Nessa hora eu faço a marcação do aplicativo de âncora, considerando que a minha posição é o final do barco e a âncora vai estar na minha proa. Eu faço a marcação do raio com o valor da medida do barco mais o quanto eu deixei de corrente. Então vamos supor que eu soltei 40 metros de corrente, meu barco tem 12, eu coloco ali mais ou menos 45 de raio e a âncora marcada bem na minha proa. Depois que eu desligo o motor e o barco fica sambando um tempo, eu vou monitorando para ver se a minha marcação foi certa. Tudo isso antes da tempestade, porque aí eu não tenho problema da marcação estar errada e o alarme disparar quando o vento forte entrar. Na hora de ancorar, é preciso lembrar que se não tiver vento, os barcos vão estar em cima da âncora. Então você tem que mais ou menos imaginar que a âncora dele está ali e o quanto ele vai esticar para você não jogar perto da âncora dele. Quando tem vento é mais fácil, porque o barco em teoria está esticado e você jogando perto da popa dele com uma distância mais ou menos de um barco, você sabe que você vai estar seguro, que mesmo que gire para o outro lado, você ainda vai estar a um barco de distância dele. Eu nunca jogo exatamente na popa. Eu jogo um pouquinho mais para cá, porque são círculos, então assim eu nunca vou ter risco de entrar no círculo dele. Uma coisa que me perguntam bastante é se usa 2 âncoras, ou em galga, que é uma na frente da outra, ou em V. Sejamos práticos e realistas. Se você está vendo esse vídeo para aprender a ancorar em tempestade, você não precisa de uma âncora em V, porque provavelmente você não está no local de muito vento nesse sentido. Uma âncora em V é mais para ventos que vêm de uma direção muito forte por um período muito longo. Porque se você ancora em V em um local que o vento gira muito, sua âncora vai enroscar uma na outra e vai virar uma catástrofe, tanto para tirar quanto uma pode soltar a outra. A ancoragem em galga ela é para ventos de acima de 40 a 50 nós. Eu já usei algumas vezes no inverno europeu, mas para essas chuvas de verão não são necessárias. Se você vai pegar umas rajadas de até 40 a 50 nós por 1 ou 2 horas e você tem uma âncora boa, você já está suficiente. Principalmente se sua amarra for só de corrente. E se por acaso tiver em algum momento uma rajada muito forte, acima de 40, 50, você pode ligar o motor e só deixar engatado, tomando cuidado para o barco não ir para frente. Com isso você diminui a pressão na corrente e passa por essa tempestade. Lembrando, claro que se isso for por um curto período, se for 2, 3 dias como a gente já ficou, aí é melhor você estar mais preparado. Com a âncora no lugar eu começo a guardar e prender tudo, principalmente as velas, as capotas, pranchas, tudo que pode voar. Tudo isso vai minimizar o seu estresse na hora. Às vezes uma boinha que voa, uma camiseta, uma toalha já te causa um estresse desnecessário. No meu barco eu já sei tudo que faz barulho com o vento, então eu costumo amarrar essas coisas, porque barulho de coisa batendo também é uma coisa estressante. Também é importante conversar com a tripulação e explicar tudo o que pode acontecer. Depois disso é hora de comer, descansar e monitorar. No meu caso, por exemplo, 2 horas antes da tempestade chegar, eu já saio com o Google para ele fazer as necessidades, porque isso para mim vai ser um estresse a menos. Então chegou a hora, esse é o 5º ponto. Uma coisa que começa a observar conforme a tempestade chega é se os barcos em volta eles também estão preparados para isso. Isso é muito importante porque se tiver um desavisado na sua frente, ele pode ser aquele cara que vai causar uma tragédia. Se está todo mundo ali em festa, bebendo, não sei o que, eu vou lá e pergunto se eles estão sabendo do que vai acontecer. Então eu volto pro meu barco, o celular já está carregado, o wind na mão com o radar aberto. Começo a monitorar a chegada da frente e observar o céu em volta. Normalmente as nuvens já começam a aparecer, você começa a ver alguns raios quando tem, e o barco lentamente começa a proar para essa nuvem. Às vezes ele volta para o outro lado e aproa de novo, significa que ainda não está tão perto assim. Mas quando de repente ele vira e vem aquela aguinha que começa a bater no casco, se prepara porque a hora chegou. Então é barulho de vento, rajada, raios e trovões cada vez mais forte. Nem sempre tem raios, mas quando tem fica mais ainda assustador. Cada barco começa a sambar para um lado,
os barcos adernam, no Índia eu fico monitorando no radar para ver quando a nuvem está chegando. Normalmente essa hora as pessoas que não estão preparadas, elas ficam desesperadas, começam a subir âncora e tentar sair dali. Criança correndo, guarda-sol voando, normalmente é nessa hora que a gente ganha uma boia. Se você se preparou antes, você vai ficar ali parado só observando sua âncora, a previsão do tempo e os barcos em volta. Eu costumo compartilhar com a Thaís o que está acontecendo. Então tá chegando no núcleo, agora vai ficar mais forte, agora vai diminuir, tá passando, porque isso vai deixando toda a tripulação mais calma. E principalmente se eu tô vendo alguma coisa que pode acontecer, eu compartilho com ela o que eu vou fazer caso aquilo aconteça. Porque se acontecer, como a gente passou uma vez que eu falei de cortar os cabos, ela imediatamente ajudou a fazer. Então é importante a tripulação saber de tudo o que está acontecendo. É claro que para alguém que não possa fazer nada como uma criança, não adianta você ficar falando. Então vamos supor, se o barco da frente soltar, o que a gente vai fazer? Soltar mais âncora, ligar o motor, tentar desviar desse barco e torcer para que ele não pegue a nossa âncora. A gente já viu isso acontecer do nosso lado. No caso de Porto Vecchio, a gente passou por 3 tempestades seguidas. A primeira passou perto, mas não em cima da gente. Entre uma tempestade e outra, a gente descansou e comeu. As outras 2 tiveram uma sequência idêntica. Primeiro o barco pulou pro sul, os raios e trovões cada vez mais fortes, o vento foi aumentando e a chuva chegando. Então tiveram rajadas até 40 nós, trovões, e conforme ela foi passando, o barco foi virando para o norte. Depois que ela passou, mais rajada forte e aí uma calmaria. Tivemos algumas horas sem nenhum vento, sem nenhuma chuva, sem nada. E aí a gente dormiu até a manhã seguinte. Na manhã seguinte foi exatamente igual. Tava uma calmaria, de repente o barco apurou para o sul, ventos, rajadas, raios, muita chuva, o barco foi virando para o norte, a nuvem passando e depois calmaria total. Quando um barco que estava na nossa frente começou a chegar próximo, eu liguei o motor e fiquei preparado para desviar se fosse necessário. Felizmente isso não precisou ser feito. Durante a chuva a única coisa que eu fiz e nem precisava fazer era ficar mexendo no leme para o barco sempre ficar pro lado pro vento e balançar menos. Mas se eu não quisesse, nem isso precisava ter feito, apenas observar. Se você e a tripulação se prepararam para isso, o momento é tenso, mas não é assustador. E o melhor de tudo é que quando você está preparado, a tempestade passa e a tripulação está ciente da sequência, ela vai cada vez ter mais segurança em você. E depois da tempestade vem a calmaria, então é só trocar a cueca e seguir em frente. Eu tentei passar aqui de forma simples e direta, sem dramatização, o que acontece e como você pode se preparar para uma tempestade. Eu espero que isso ajude muito você e que isso te dê calma em um momento desse. Se você for lembrando das coisas que eu falei aqui, é exatamente a sensação que eu tenho quando eu lembro das coisas que o Hélio me fala, para me preparar em situações adversas. Então se você tiver alguma dúvida, inclusive quando estiver passando num momento desse, entre em contato comigo no WhatsApp que eu estou à disposição para ajudar passo a passo. Tudo isso é como eu faço, eu não sou dono da verdade. E tem dado certo até aqui. Então espero que você tenha gostado desse conteúdo. E não esquece de indicar para um amigo. Até o próximo vídeo. Tchau e bons ventos. Chegamos em Porto Vecchio, junto com as roupas lavadas. Mega chuva chegando aqui. Olha o tempo como tá fechado. A chuva tá chegando. E aí um indicativo de que tá perto, que a gente vira, o barco vira pro vento. Porque o vento começa a vir da nuvem. Aqui ó, o catamarã ancorou errado, ó. Tá em cima do veleirinho, coitado aí. Começou a chuva. Tem muito barco vindo pra marina. Ó, nossa âncora já tá esticada. Lava, 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 lava uma orelha, lava, lava, lava os vidros, lava. Mau sinal, ó. Pesqueiro voltando. Já não é o primeiro. Esse aqui é o maior. Voltou 2 pequenos já. Tá chegando. Tá chegando. Ave Santa. Eita, eita.
gente. Olha isso, minha mão treme, amor do céu. E aí? Agora o vento baixou, normalmente é isso, né? Na frente da tempestade entra uma porrada, que foi o que entrou. A gente não sabe quanto entrou, depois vamos tentar ver aí nos sensores, mas quando a gente conseguiu ver estava uns 30 nós. Agora tá só chuva forte, o vento já baixou para 5 nós, tá bem tranquilo de vento. Tem uma ondulação que está acontecendo por causa dessa tempestade, mas ela deve parar. E a chuva vai ficar aí por um bom tempo. E o que está preocupando agora a gente é os raios, porque pelo índio está passando bem na nossa cabeça aqui. Vamos ver. Porrada de novo. Tá não, Beto. Você acha que tá vindo? Caracoles. 40? Caraca, meu. Ah, esse aqui, ó. Ah, ele já tá bem mais próximo, né, do que ele tava. Tá. Caraca, ele tá do nosso lado. Bom, depois da tempestade, vem a calmaria e alguns litrinhos de água que eu consegui pegar.